Gravando. Então, gente, recapitulando. Após o incêndio, Hitler consegue manobrar os parlamentares de forma que eles anulem a Constituição. Constituição da República de Weimar anulada, não existindo mais, o bonitinho, que é chanceler, recebe plenos poderes políticos. Lucas, Opa, pai. liga pra minha mãe, ela tá... Alguém gritou aí, meu Deus. Ai, ai. Quando ele recebe plenos poderes políticos, aí sim, o cara vira um ditador. Porque ele pode. O cara pode virar um ditador, ele não vai virar ditador. Simples assim. Simples assim. Então, o que ele faz enquanto estando ditador? Tá? O que ele faz? Na verdade, muita coisa. Muita coisa. Primeiro, como eu falei, inimigos políticos. Quando ele vira chanceler assim, full package, ele inaugura na Alemanha campos de concentração. Começa logo cedo, 33 meses, 33, 34. Começa o campo de concentração. Avisando já desde já. Eu vou falar sobre isso com mais calma depois. Mas há uma diferença entre campos de concentração e campos de extermínio. Como a Manuela fala, o campo de extermínio é para matar. O campo de concentração é para servir como uma prisão de trabalhos forçados. As pessoas que eram mandadas para esse campo de concentração, nessa época, eram, enfim, presos políticos, pessoas que foram presas, que eram mandadas para trabalhar obrigatoriamente. Quem ia, para esse campo de concentração, logo após Hitler virar chanceler? Críticos ao partido, ou ao governo. Quem criticasse era visto como inimigo do governo, inimigo do partido. Então era mandado para trabalhar forçadamente. Comunistas, socialistas, etc., que eram vistos como inimigos do partido. Inimigos socialistas, etc. E quaisquer inimigos políticos. Os campos surgem, então, como forma de prisão para essas pessoas, para que eles trabalhassem obrigatoriamente. Se tentassem fugir, dava ruim. Por um acaso apareceria morto numa vala, um soldado aleatoriamente ia treinar tirar o alvo com a pessoa. Dava ruim se tentasse fugir, né? Porque eram lugares muito vigiados. Então, não era aconselhável tentar fugir. Bom? Então, os campos de atração são uma coisa que ele inaugura assim que vira chanceler. Chanceler com plenos poderes, lá, tipo, quase um deus na Alemanha. Outra coisa que ele faz, que é para fazer crescer a economia alemã, lembrando, teve a crise de 29, que para a Alemanha foi horrorosa. Ele adota o keynesianismo na Alemanha. O que é keynesianismo mesmo? Vocês viram? É o Estado vai regular a economia. O Estado vai injetar dinheiro para tentar fazer essa economia crescer. Ou seja, ele faz uma coisa similar ao que o Roosevelt estava tentando fazer nos Estados Unidos mesmo.
adotar uma filosofia político-econômica para se recuperar dessa crise. E ele consegue. Ele realmente consegue recuperar o país dessa crise. A Alemanha, com o keynesianismo de Hitler, fica muito forte em pouco tempo. Um terceiro, que isso é o mais fofo da coisa. Um dos mais fofos. Ele investe em forças militares. Forças militares e investe em armas. Investe em tecnologia militar. Pelo Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra, ele não podia fazer isso. Quando ele faz isso, ele está indo contra um tratado internacional. Ele não podia fazer isso. Mas ele faz. Ele não está nem aí. Ele faz. Ele volta a investir para que a Alemanha tenha força militar. E ele não investe pouca coisa, não. Ele investe muita coisa. Há relatos da época que o que os países fizeram quando viram isso? Um grande nada. Um grande nada. Eu vou chegar sobre isso na aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas os países estavam tão traumatizados pela Primeira Guerra, crise de 29 e tudo mais, que quando viram Hitler investindo novamente em forças militares, tinha um ou outro denunciando, claro, mas deixaram o cara quieto. Deixaram o cara quieto. O que foi um grande erro? Vamos combinar, o que foi um grande erro? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, ele cria campos de concentração, ele passa a adotar uma política econômica de intervenção estatal, uma política econômica keynesiana, ou seja, ele passa a investir para fazer o país se reerguer novamente, e volta a investir em forças militares, volta a investir em armas, que, obviamente, faz uma diferença crucial para a Segunda Guerra. Tá bom? Há mais uma série de coisas que ele faz que já entra um pouco na matéria sobre a Segunda Guerra, entra um pouco em algumas questões que eu vou falar melhor em outros momentos com vocês. Então, por hoje, em relação à Alemanha nazista, isso aqui já é Alemanha nazista. Vou ficar por aqui. Quando já temos isso aqui, temos uma Alemanha nazista consolidada, temos um fascismo consolidado. Pergunta no chat. Digita no chat que eu pergunto. Digita no chat que eu leio enfim. Juliana, pode falar, eu acho. Isso. Lembrando aqui. Há uma diferença entre campo de concentração e campo de extermínio. Eu vou falar sobre isso com mais calma depois. É só para lembrar. A ideia do campo de concentração não é matar. O intuito do campo de concentração não é matar. Depois, são usados para os judeus também. Mas para os judeus, eles criam campos de extermínio. Como o nome já diz, é para exterminar, para matar. Muitos campos de extermínio eram também de concentração. Não, calma. Eu estou falando. Nossa, deixa eu anotar aqui. Olha só.
eles não são exatamente a mesma coisa. Apesar de que, quando esses surgem, eles acabam sendo também de concentração. Mas tem campos que eram só de concentração. Se um campo era só de concentração, o foco dele era trabalho forçado. É o caso aqui. Se é também de extermínio, ou se não é concentração, é campo de extermínio, aí sim. Aqui sim a ideia era matar. Aí tinha câmara de gás, tinha fuzilamento, um monte de coisa. Bom? Estou tentando desmutar vocês, mas não estou conseguindo. Ô, professor, Oi. então, hoje em dia tem como você ir em esses lugares para visitar e tal, né? Alguns. Aquele campo de Auschwitz, não tem? Auschwitz, sim. Então, quando você chega lá, você consegue ver que dentro dos campos de concentração existiam as câmaras de gás. Não seria a mesma coisa? Não. Eu estou chamando a atenção para isso. Aqui não tem câmara de gás. Não tem câmara de gás? Não. Não. As câmaras de gás, isso tudo mais, surge na década seguinte. Surge anos depois. Porque aí já entra uma lógica de extermínio. Para exterminar, para matar. Quando era só concentração, o intuito não era matar. Não tinha esse intuito final que era matar. Quando chega o campo de extermínio, entra numa lógica industrial mesmo de assassinato. O extermínio, a morte, entra numa lógica industrial econômica. Tinha meta mensal anual de quantos matar. Aqui não. Aqui ainda é só questão de trabalho forçado. Prisão para quem era inimigo político. Deu para entender? Uhum. Beleza. Gente, a questão dos campos, eu estou planejando dar uma aula para vocês só sobre isso. Daqui a pouco eu explico melhor. Bom, a parte dos campos. Então relaxa que eu vou parar e vou falar um dia com vocês só sobre a questão de judeus, holocausto e campos. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Enfim, sobre a Alemanha, então. Deixa eu ver se eu consigo desmutar vocês. Tá difícil desmutar vocês em geral. Bom, Chantala quer falar alguma coisa. Pode falar, Chantala. Eu levantei sem querer a mão. Eu fui clicar no bate-papo. Tudo bem, tudo bem. Desculpa. Ah, professor, já consegui me desmutar aqui. Só cliquei no microfone. Não, eu sei. Mas, enfim. Gente, deixa eu seguir, então, para a parte da Espanha. Porque a Espanha é mais leve, é mais tranquilo, tem bem menos coisa, mas também tem uma importância muito singular para o que vem depois. Professor, você está querendo falar muito sobre câmera de gás? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que vai acontecer com isso. Tá meio estranho isso. Relaxa. Indo agora para o caso da Espanha. A Espanha é mais leve a brincadeira. O rolê é bem mais leve. Na Espanha, a brincadeira começa com a crise de 29, novamente. O que a crise de 29 cria na Espanha? Caos, destruição, desespero, tudo de ruim. Para variar. E a crise de 29 abala o governo que existia até então,
Um governo basicamente só monárquico. E o que acontece? A gente começa a entrar na brincadeira. A crise de 29 gera um monte de crise econômica e política na Espanha que polariza a Espanha muito fortemente. Polariza no sentido de direita e esquerda. Na Espanha, surge uma briga muito forte entre setores da esquerda e setores da direita, que vão se unir em certos momentos, formar certos partidos que uma hora um vai chegar no poder, outra hora outro, uma hora um, outra hora outro. A esquerda forma um partido que é chamado de Frente Popular. Frente Popular? Isso. Enquanto que a direita, em geral, acaba formando um partido também muito importante, que foi a Falange espanhola tradicionalista, não é isso? Exatamente isso. Falange espanhola tradicionalista. Pois bem. Com a crise política e tudo mais, esse pessoal da direita e da esquerda acaba conseguindo, como eu falei, se alternar no poder. Uma hora vem um, outra hora vem outro. Uma hora vem um, outra hora vem outro. Eles ficam assim durante a década de 30. Começa com a esquerda no poder, aí vai para a direita e tudo mais. E ocorre uma espécie de dança como assim mesmo. Tá? Só para situar vocês, até 34... Jesus! Até 34, tá? À esquerda. 34 a 36, a direita consegue. Consegue o quê? Ficar no poder. Em 36, a esquerda consegue voltar ao poder. Como? Eleição, tudo mais bonitinho. Em 36 dá ruim. Em 36 dá muito ruim. Por que dá muito ruim, professor? Porque em 36, no plano internacional, o fascismo está muito forte. A Alemanha e a Itália já são governos muito fortes. Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha são muito fortes. Baseado nisso, fascistas na Espanha começam a se articular para tentar conquistar o poder. E mais, quando a esquerda, apoiando a Frente Popular na Espanha, começa a falar em reforma agrária, em ajudar os trabalhadores, etc., a parte burguesa, a parte rica da Espanha, passa a apoiar essa galera fascista espanhola que começa a se articular. Temos um nome importante. O general Francisco Franco. Quem foi o general Francisco Franco? Foi um militar de linha fascista que, junto com outros 3 generais, pouco importante, ele recebe apoio da Falange, recebe apoio de vários setores da direita, recebe apoio da burguesia espanhola, ele recebe muito apoio. Mas já está ruim. Ele passa a receber muito apoio de muita gente. Ao ponto de esse cara
pegarem armas. Então, o que acontece? Simplesmente falando, esse general, ao receber tanto apoio de tantos setores, ele tenta derrubar o governo instituído em Madrid. Surge, então, um período de guerra civil. Quem contra quem? O governo, que era mais aliado à esquerda, versus Franco e seus apoiadores. Essa Guerra Civil Espanhola, ela foi bem bruta para a população espanhola. Foi bem massacrante mesmo. Você tem vários casos de cidades inteiras sendo bombardeadas, vários lugares sofrendo bastante. Mas, além disso, apesar do seu resultado interno para a Espanha, a gente fala que a Guerra Civil Espanhola foi muito um campo de treino para a Segunda Guerra. Por quê? Deixa eu botar aqui. Por que a Guerra Civil na Espanha é considerada um campo de treinamento para a Segunda Guerra? Simples, muito simples. A Guerra Civil Espanhola foi do governo mais de esquerda contra o general Franco, que tinha um alinhamento fascista. Graças a isso, os nossos bonitinhos, Mussolini e Hitler, apoiaram o general Franco. Apoiaram muito, muito mesmo. E apoiaram não só falando, nossa, você tem meu apoio. Eles enviavam soldados para o Franco, enviavam armas para o Franco. E eles, malandramente falando, usaram essa guerra civil, usaram o general Franco como forma de treinar seus próprios soldados e experimentar armas novas. Ou seja, Alemanha e Itália usaram a Guerra Civil Espanhola para testar suas novas forças militares. Enviavam soldados, enviavam armas para ver se a arma estava funcionando, para ver se aquela nova tecnologia militar funcionava ou não, para ver se o novo avião bombardeava legal, para treinar mesmo os soldados novos. Era ótimo. Tipo, gente, em vez de treinar aqui no quartel, manda para aquela guerra lá. Manda lá. Quando ele voltar, ele vai ter uma experiência de guerra que vai ser bom no futuro. Então, por isso é chamado de campo de treinamento. A Alemanha e a Itália usaram o apoio ao general Franco como forma de testar e aprimorar suas próprias forças. E isso acaba sendo muito fundamental para a Segunda Guerra, que começa logo depois. Bom? E graças a esse apoio de Alemanha e Itália, o general Franco vence a guerra. A guerra termina em 1939. Com a vitória do general Franco, foi-se bonito. Até a sua morte em 72, vira um ditador fascista na Espanha. Ou seja, ele vira um ditador espanhol por uns 33 anos.
fascista, com toda aquela cartilha. Culto ao líder, totalitarismo, etc, etc, etc. E ele consegue vencer na Guerra Civil graças fortemente ao apoio de Itália e Alemanha. Bom, deixa eu parar de gravar.